Pô, tem 18 anos, claro que ele consegue se recuperar. Depende da força de vontade dele e de ser bem acompanhado, bem orientado e cobrado, né? Cobrado também. E tudo isso. Mas, claro, ele tem 18 anos. Ele tem 18 anos, cara. Entendeu? E o que eu sei até que, assim, que ele é um garoto. Uma pessoa sempre falou isso, uma pessoa do clube, que ele não é muito amadurecido, assim, ele é mais infantil. Garotão, sabe, assim, aquela coisa, né? Tem 18, mas de repente parece que tem 16, 15, sabe? Esse garotão, brincalhão e tal, não é? Então, assim, ele vai ter que amadurecer. Não mede Ele vai, muitas consequências, né? Igual aquele ele vai, vídeo lá do... ele vai ter que amadurecer. Aí eu acho que a cobrança, a conversa, cara, olha só a sua responsabilidade, olha a possibilidade, olha o que você pode ser, entendeu? E aí começar a cobrar, orientar e tudo, aí a vida vai levando, né? Enfim, eu penso dessa maneira. Agora, eu não tenho nenhuma informação específica sobre o Lohan, se vai ou se fica, sinceramente não tenho. Tomara que não vá. Por esse dinheiro aí que iam pagar, torço para que ele fique. né? O Vinícius Lima mandou aqui também mensagem, bom dia bancada, impressionante esse início de trabalho do Felipe Luiz. Parece que ele trabalha há anos, parabéns pelo excelente trabalho de vocês. Obrigado, Vinícius. O... Tem um superchat aqui do Márcio dos Santos Jesus, o Mauro, que é exatamente sobre o que a gente estava falando sobre time de Copa do Brasil. Ele falou aqui, ó. E se na Copa do Brasil, nas oitavas de final, for contra o Palmeiras e no fim de semana o Flamengo, no Brasileirão, ter como adversário Sport ou Mirassol? Não acha válido o time mais forte contra o Palmeiras? É aquele negócio do adversário, né, Mauro? Aí você vai lá e perde para o Mirassol e perde a liderança do campeonato. Né? Exatamente. É a bolinha que você sempre falou, né, André? Sabe, sair a bolinha Cara, não Palmeiras, adianta. Botafogo. Isso aí, cara, é o grande problema do Flamengo, né? Porque vem a pressão de cima, vem essa coisa imediatista, irracional, entendeu? De passar por cima de tudo. Não pode ser eliminado de jeito nenhum. É uma cultura imensa de Copas, né? Agora, tudo depende do contexto. Você está 7 pontos na frente na liderança do brasileiro. Aí realmente, você vai pegar o Mirassol. Não precisa botar 11 reserva, mas você pode dar uma equilibrada nisso para ter um time relativamente forte contra o Palmeiras na Copa do Brasil. Pode ser o caso. Né? Tudo é o contexto. Agora, o importante é a mentalidade. É isso que eu falo, é a mentalidade. O que não pode é o jogo do brasileiro ser. Eu vou te dizer mais. Aquele time reserva do São Paulo, contra o São Paulo, com uma outra mentalidade, poderia ter saído do Morumbi com pelo menos um ponto. Poderia ter saído. O problema é a mentalidade do clube de tratar aquele jogo como um problema. Porra, se não dá para ser domingo já a volta contra o Palmeiras, não? No sábado já a volta contra o Palmeiras, não? E depois a gente adia esse jogo do brasileiro para lá? Ah, não, tem que jogar. Poxa, que saco ter que jogar esse jogo, né? Sábado à noite, lá no Morumbi e tal. Aí bota o time lá, só que o problema não é o time, é a visão que o clube tem. Tá tudo voltado para o jogo da Copa do Brasil e o jogo do brasileiro é tratado como nada, como um problema. É isso que tem que mudar no Flamengo. A escalação, quem vai jogar, qual time é mais forte de um jogo ou outro, Mentalidade, né? pouco importa. Mentalidade. O Mauro, Flamengo encara o Fluminense amanhã, né, nesse próximo sábado. Acho que tem um gostinho especial pro Felipe, entre aspas, né, de revanche. Única derrota dele, desde que assumiu o profissional do Flamengo, foi para esse Fluminense do Mano Menezes. Imagino que sim, ele é muito competitivo, né? Então eu imagino que ele queira ganhar do Fluminense mais do que qualquer outro adversário, né? Porque imagina perder mais uma pro Fluminense, né? Não vai ser legal. Também não é legal assim mensagem como eu estou vendo aqui do Felipe Menezes, né? Dizendo que eu ironizava o Natan e agora confio na base. Ele pergunta: eu nunca ironizei o Natan. Eu sempre disse que eu não achava o Natan um zagueiro tão bom assim e que a venda dele, na minha opinião, foi uma boa venda, porque ele não ia jogar no Flamengo, ia ficar na reserva, se desvalorizando. Jogou no Red Bull Bragantino, foi vendido para o Napoli, hoje está no Betis, não se firmou no Napoli, teve altos e baixos, não sei se o Felipe Menezes acompanhou, eu acompanho, e tanto que foi até negociado. Se tivesse ido bem, ele ficava no Napoli, ia para a Juventus, ia para a Inter de Milão, para o Milan, ou ia para a Inglaterra, sei lá. Ele foi para o Betis, né? Hoje o Otávio é mais valorizado que ele na Europa. Então, assim, acho que foi uma boa negociação.
ganhou o Flamengo, ganhou o Red Bull Bragantino e ganhou o Natan. Porque houve uma época que as pessoas falaram, não pode vender o Natan. Eu falei, gente, o Natan não é o Aldair. Ele não é o novo Aldair. Aí é uma avaliação minha, tá? Não é o novo Aldair. É um zagueiro jovem, que pode ser ótimo no futuro, mas... E não joga, não ia jogar. Não ia jogar. Como o Cleiton agora que está jogando. Ele não foi bem na quarta-feira, por sinal. Teve um momento de hesitação, inclusive. Né? Está sendo observado, estão observando, para ver com quem eles podem contar. Pode ser que no próximo jogo, esse jogo, inclusive, por que o Cleiton jogou? Informação, tá? Eles queriam vê-lo em ação. E do lado do Danilo, que é um cara experiente. Bom, vamos ver como é que saiu. Aí a avaliação deles eu não sei. A minha avaliação é que ele foi um pouco inseguro em alguns lances. Que também não significa que ele não sirva. Você é só a avaliação de um jogo. Calma, né? Em relação ao João Vitor, porque não foi o João e foi o Cleiton. Em relação a todos, né? O João Vitor e os demais que vão brigar por posição, tem Carbone, né? O Iago vai estar disponível amanhã ou depois. Então, assim, eles estão observando. O Vitão ainda está nos planos, mas o Flamengo não vai subir nenhum centavo. É aquela proposta ali. Se o Inter amanhã mudar de ideia, Flamengo, vamos conversar aqui? A proposta é essa. Beleza, eu aceito, eles vão fazer o negócio. Perdoa a dívida do Thiago Maia, 6 milhões de euros pagos parceladamente pelo zagueiro do Internacional. Se o Inter não quiser, assim vai ficar. Ele vai seguir lá, jogando lá o Campeonato Gaúcho, depois outras competições normalmente. Mas o Flamengo ainda mantém a proposta. Esse é o detalhe. Ela não foi retirada. Ela está lá e está valendo. Então eles ainda querem esse zagueiro. E não querem outro zagueiro, a não ser que surja a chamada oportunidade de mercado. Chegou um chefe novo para o scout ontem, um ucraniano, Andriy Fechenkov, acho que é esse o nome dele. O campeoníssimo fala português, fala russo, fala espanhol, fala inglês, fala ucraniano, claro, ele de lá, né? E ele vai chefiar o departamento e vai definir quem fica. Qual vai ser a equipe que vai trabalhar no scout do Flamengo. Amanhã ele pode chegar e falar, tem um cara bom assim, assim, pode ser que surja, mas no momento é o Vitão ou nada. Fica com a base. Então esses garotos vão ser observados. Amanhã ou depois pode ser que o João Vitor entre no jogo, para dar mais rodagem, tudo, para ver como é que se sai. Eles todos vão ser observados agora. Eu, sinceramente, acho que o Flamengo pode muito bem se virar com esses meninos aí e com os 3 zagueiros experientes que ele tem até a próxima janela do meio do ano. Até para poder dar chance de ver esses garotos. Né? Senão pode ter o novo Aldair lá e o Flamengo pode perder. Agora o Natan, Felipe, eu acho que não era o novo Aldair. Eu acho que o futebol internacional pensa assim também, porque do Napoli foi pro Betis. Amanhã, quem sabe se recupere, tomara que se recupere. Mas foi um bom negócio aquele. Gente, não dá para você ficar com toda a base. Todos os garotos que sobem. Você tem que negociar jogador. Vai correr risco de perder alguns. Mas não tem como. O Fluminense faz a mesma coisa, o Palmeiras faz a mesma coisa. Não tem como. Você estourar a idade de 10, 15 jogadores e você vai ficar com todo mundo. E não tem como fazer contratos milionários com todos eles. Porque você vai onerar muito a folha de pagamento. Todos são craques em potencial? Não. E aí a questão é ter competência na avaliação. E às vezes acontecem erros de avaliação. Tem jogador que não tem uma, digamos assim, não promete muito e depois vira. Quer ver um exemplo do passado? O Gaúcho centroavante. O Gaúcho saiu do Flamengo, na base, ele nunca foi um grande destaque. Aí ele saiu, no Palmeiras estava bem, o Flamengo perdeu o Bebeto para o Vasco. Eu digo perdeu porque perdeu, né? Foi obrigado a perder o Bebeto por aquela atrapalhada que foi feita na época com o Bebeto, que era um ídolo do Flamengo. E aí, procurando um jogador, foi buscar o Gaúcho no Palmeiras, que tinha defendido pênalti contra o Flamengo, naquele campeonato de 88, que terminava empatado, tinha disputa de pênalti. O Zete era o goleiro do Palmeiras, quebrou o braço na disputa com o Bebeto, o Gaúcho foi para o gol, pegou um pênalti do Aldair e um do Zinho. 2 campeões do mundo. Mas não foi por isso que ele foi contratado. O Gaúcho virou um bom centroavante. Ele melhorou muito depois. Não era muito habilidoso, mas era um ótimo finalizador e cabeceava, que era uma coisa absurda, né? Um dos melhores cabeceadores da história do futebol brasileiro. Fácil, fácil. E aí ele vem para o Flamengo, campeão brasileiro, campeão carioca, super carismático, a torcida adorava o Gaúcho, era um cara engraçado, divertido, a comemoração de gol dele sempre era diferente. Então, assim, você vê que ele imitava seu boneco, fazia várias coisas, fez sucesso. Então, às vezes, o jogador estoura depois. O Nunes, gente, o Nunes era da base do Flamengo. Aparece lá no Santa Cruz, vai para o Fluminense, vai para o México, volta ao Flamengo, pô, virou quem? O Nunes. Um dos maiores atacantes da história do clube, o João Danado. Então, isso também acontece. Às vezes o jogador sai, não dá muito certo. Por isso que o Real Madrid coloca a cláusula de recompra, né? Ele cede o cara, mas se quiser de volta, ele paga e traz de volta. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.